caríssimos amigos, senhoras e senhores, é uma grande alegria nós dedicarmos alguns minutos para entretecer conhecimentos da doutrina espírita. Afinal de contas, todos nós somos detentores de possibilidades mediúnicas, embora poucos de nós somos médiuns ostensivos. Portanto, a doutrina espírita, ela existe em decorrência do fenômeno mediúnico. Sua codificação, todo o seu processo que redundou no Livro dos Espíritos, tem como base a fenomenologia mediúnica. Todos nós almejamos entrar em contato com o outro lado, com o mais além, até para saber para onde nós iremos, o que levaremos para lá, que surpresas nos aguardam, o que fazemos e o que podemos fazer para ampliar esses recursos, mergulhando nas ondas alfa, teta ou delta, entrando em comunhão com as vibrações imperceptíveis ao ouvido comum e as sensações intuitivas oriundas da espiritualidade. Quando Jesus esteve entre nós, Ele muito claramente deixou a informação de que não poderia ensinar tudo aquilo que desejava, porquanto a capacidade intelectual do ser humano na sua época era precária, era insuficiente. O cérebro não suportaria tantos detalhes, tantas informações. E ele então diz, no Evangelho de João, capítulo 16, eu tenho muita coisa para vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, essa capacidade de suportar uma gama imensa de informações só foi possível a partir do século XVIII, com a chegada do iluminismo, com os grandes sábios, os grandes filósofos, os grandes pensadores que mexeram no conhecimento e que despertaram a curiosidade de buscar explicações à razão. A razão deveria ser consultada sempre. Nada deveríamos aceitar simplesmente porque determinada seita religiosa, determinada religião afirmava certos dogmas, certas verdades. Portanto, tudo isso aconteceu no século XVIII, século XIX, época que veio à Terra o sábio Hippolyte Léon Denisard Rivail, para chegar à doutrina espírita aqui, para que ele codificasse a doutrina
se fazia necessário que houvesse um ambiente propício, condições intelectuais ideais, para que ele pudesse trazer sua mensagem. Época difícil, das crendices, mal saíramos da idade das trevas, da ignorância, do fanatismo. E agora, no século XIX, estávamos sendo premiados por Deus para uma doutrina revolucionária, porque era a doutrina do devassar o invisível, de responder às questões milenares das outras vidas, das vidas futuras, as razões das leis divinas, o estudo aprofundado da lei de ação e reação, os planetas habitados, a comunicação com os mortos. Eram questionamentos milenares que agora Hipólito, Leon, Denis Arrivaio tinha esse compromisso assumido com Jesus para trazer para nós, do presente e do futuro, essa gama de conhecimentos libertadores. Todavia, esse processo de desenvolvimento intelectual, esse amadurecimento da inteligência humana, não se deu de um momento para outro. Segundo informações do nosso estimado Chico Xavier, quando vivo entre nós, ele nos esclareceu que no século XV já estava assim processando alterações dos cromossomos humanos. Determinados genes estavam sendo modificados com a finalidade de, 400 anos depois, fosse possível a chegada da doutrina espírita. Então a gente começa a perceber a grandeza do espiritismo, o grande alcance dessa doutrina. Porque se na Idade Média surge o Renascimento despertando o saber humano para as artes, no século XIX, 18, 19, a gente vê então o grande impulso da intelectualidade, a ciência crescendo, a industrialização, as cidades melhorando o seu sistema de saneamento, de saúde, as leis trabalhistas mais humanas. Foi então que Jesus resolve fazer esse benefício alterando a gene do DNA do ser humano, para que 400 anos depois pudesse receber um Diderot, um D'Alembert, um Rousseau, um Voltaire e tantos outros que pudessem cooperar para a estruturação da mentalidade e do iluminismo aqui na Terra. Vamos então nos situar inicialmente no início do século XV, no ano de 1412, num pequeno vilarejo de Domremy, onde nasceu Joana d'Arc. Na época que nasce Joana d'Arc, período da Guerra dos 100 Anos, envolvendo Inglaterra e França,
Já estava em estágio avançado os trabalhos de alterações do DNA, para 400 anos depois vir a codificação espírita, quando a Inglaterra avança o sinal, toma Orleans e ameaça o poder francês. O futuro rei da França, o que seria Carlos VII, ele não estava encorajado para enfrentar os ingleses, acovardou-se. E a espiritualidade percebeu que, se isso acontecesse, isto é, se os ingleses tomassem efetivamente a França, seria frustrada aquela tentativa de nascimento da codificação espírita para 400 anos depois. Foi aí que Jesus convoca uma jovem, Joana d'Arc, para vencer os ingleses, para retomar Orleans, para estabilizar o governo francês, para coroar Carlos VII e com isso possibilitar a sequência dos trabalhos preparatórios para a chegada do Consolador prometido. Quem era Joana d'Arc? Joana d'Arc era a reencarnação de Judas Iscariotes, aquele que vendeu Jesus, aquele que traiu Jesus, aquele que matou-se enforcado, e que Jesus, logo após a crucificação, foi até o umbral ter com ele e dizer para ele que confiava em Judas. E Judas renasce 400 anos depois, com o nome de Joana d'Arc. Uma menina matuta, analfabeta, moradora de um sítio. Quando ela completa 12 anos de idade, ela que frequentava sempre a igreja local, e que ela ficava olhando aqueles estatuários de Santa Margarida, de São Miguel Arcanjo, ela recebe em seu próprio lar o espírito de São Miguel Arcanjo. Ela não se espantou, não se atemorizou, mesmo porque 12 anos, muito jovem, ela associou a estátua que ganhou vida, possivelmente na visão dela, e foi até a casa dela. Só podia ser a estátua. E essa estátua falou com ela, disse para ela da sua missão, que Jesus confiava nos seus votos, na sua vontade, e que ela estava incumbida de salvar a França. E eu fico pensando comigo, uma criança do século XV, com 12 anos, uma moça, o que é que tinha na cabeça? Não pensava em nada. Talvez pensasse numa boneca, num castelinho de areia. Aí vem o Espírito e diz: você tem uma missão de salvar a França. Passaram-se 4 anos, diariamente ou quase diariamente chegava à sua casa os espíritos de Santa Catarina, Santa Margarida, para conversar com ela, para reafirmar a missão. Até que quando ela completa 16 anos,
põe uma mochilinha nas costas, com algumas roupas, alguma comida, e sai pelo mundo para salvar a França. Isso somente é possível com o auxílio da espiritualidade. E ela vai ao encontro do rei, daquele que era para ser coroado, mas não tinha coragem. Ela avisa que quer uma audiência com ele. O Carlos, quando ele soube que tinha uma jovem de 16 anos querendo uma entrevista, e que ela era visionária, que via espíritos, viam anjos, ele disse: não pode ser. Primeiro eu vou me disfarçar, vou me vestir igual aos meus pajens. Ela vai entrar aqui no salão com centenas de pessoas. Se ela me identificar, já indica que tem algum dote espiritual. E isso aconteceu. Momentos depois, ela adentra o salão e o rei, o que era para ser o rei de França, não estava no trono, o trono estava vazio. E ela sai olhando até que, quando localiza o Carlos, ajoelha-se a seus pés e diz que veio com a missão de salvar a França. Ele faz uma entrevista, faz perguntas, ela tudo responde com imensa sabedoria, e ele se convence que ela tinha realmente uma missão. Também ele não tinha nada a perder, só a ganhar. Então ele entrega a ela, a essa jovem, um exército de 4.000 homens. E aí começa a saga de Joana d'Arc, de Santa Joana d'Arc, que era Judas, o que traíra Jesus. Vence inúmeras batalhas, vai até Carlos, o leva até Reims, onde o coroa como rei de França, Carlos VII. Essa estabilidade francesa fazia com que fosse possível realmente acontecer a codificação no século XIX. Os genes que foram alterados estavam garantidos. O solo francês fora escolhido por Jesus para ser o solo que iria receber o Consolador prometido. Acredito que isso se deva a um período anterior a Jesus de Nazaré, quando o solo francês chamava-se a Gália, e a Gália era habitada pelos druidas, pelos sacerdotes que professavam o druidismo e que acreditavam na reencarnação, nos planetas habitados e da comunicação com os mortos. Então essa crença de comunicar-se com os mortos e nas vidas sucessivas estava no espírito do povo gaulês, do povo francês. Daí porque Jesus escolheu a França para receber o Consolador. Nos lembramos que um pouco antes de Jesus vir à terra, vivera na Gália antiga o sacerdote Allan Kardec, de nome Allan Kardec, que renasce posteriormente, 18 séculos depois, com o nome de Hippolyte Léon Denis Rivar. E a gente que é espírita vai percebendo as engrenagens, as coisas se encaixando. Joana d'Arc consegue salvar a França, mas para pagar seu crime anterior de traição, Joana d'Arc foi traída e foi queimada viva em praça pública. E quando estava prestes a morrer fisicamente, Jesus vem buscá-la. Conta a lenda que ela grita feliz: Jesus! E sua alma é arrebatada. Cumprira Joana d'Arc
a sua extraordinária missão de preservar o solo francês. Passam-se os séculos e chega o iluminismo, mas o cérebro humano já estava preparado para os grandes filósofos, os grandes pensadores. Surge a enciclopédia, porque ninguém tinha a audácia de saber as coisas, era proibido saber. A própria igreja católica na época condenou como algo herege a enciclopédia, porque quem lia a enciclopédia sabia muita coisa que não devia. Diderot e D'Alembert estrutura a enciclopédia para que o povo aprendesse a pensar. Isso tudo para os primórdios da chegada do Espiritismo, porque era necessário pensar, raciocinar, usar a razão. Sem isso, era impossível implantar na terra uma nova doutrina. Outros colaboradores famosos contribuíram com seus artigos para essa enciclopédia de dezenas de exemplares, muitos presos pela igreja, proibidos pela igreja, até que houve a necessidade de mudar a França, de mudar Paris, porque a fome se alastrava, a falta de higiene, as doenças. O ambiente não era condizente para se implantar ali a cidade de luz, a se implantar ali os grandes pensadores, o iluminismo. E devido à grande fome, surge a Revolução Francesa. E com essa Revolução Francesa, estabelece-se o lema: liberdade, igualdade, fraternidade. Frases, palavras importantes na doutrina espírita. Era preciso que o ser humano conhecesse, reconhecesse a importância da liberdade de pensar, para poder então aceitar sua nova doutrina. Igualdade entre as pessoas, uma doutrina de amor, uma doutrina universal, o renascimento da doutrina do Cristo, de igualdade entre os seres humanos, do uso da caridade, da fraternidade. Prepara-se todo esse território quando Jesus convoca a presença de Júlio César para vir ainda sustentar a França, que estava de novo sob a iminência de ser invadida pelos ingleses. E é convocado então Júlio César na pessoa de Napoleão Bonaparte. E ele volta a salva o solo francês, estabelece o Banco da França, faz grandes modificações. E Hippolyte Léon Denis Arrivai vai estudar na Suíça com Pestalozzi, preparando-se para codificar essa doutrina fantástica que é a doutrina espírita. Mas para que a doutrina chegasse aqui entre nós, era necessário, era imprescindível a liberdade de pensar, que os filósofos defendiam, como Diderot, Voltaire, que criticavam o poder, que criticavam a religião católica, que criticavam aqueles que não pensavam. Mas era imprescindível que houvesse algo que não pairasse dúvidas de que existe outro mundo, que os espíritos se comunicam conosco. Hoje nós sabemos que todos nós somos detentores de recursos mediúnicos, embora poucos de nós sejamos médiuns ostensivos. Mas naquela época era inadmissível pensar que espírito pudesse se comunicar conosco.
A igreja não aceitava. Então Jesus prepara aquilo que Conan Doyle denomina como invasão organizada. Jesus manda uma leva de milhões de espíritos se comunicarem com os seres humanos, conosco, para que abalasse as convicções, para que comprovasse que o mundo espiritual existe de verdade. E por volta do ano de 1850, começam os fenômenos das mesas que batem, que se mexem, de portas que ecoam sons, janelas sacudidas, cadeiras que levantam-se com pessoas até sentadas nelas. A começar na América do Norte, depois na Inglaterra, depois na França. Era um processo de convencimento. Era uma estratégia que de contra fatos não há argumentos. Os espíritos estão aí presentes. Ah, mas não é espírito, é o demônio. Quem é que mexe com a cadeira? Quem é que mexe com a mesa? Quem sacode-as? E as pessoas começam a imaginar que é o tipo da madeira que faz a mesa se mexer. É o formato da mesa, circular, elíptico, retangular. Mas não era o formato, não era o peso, não era a cor, não era o tipo da madeira. As pessoas se reuniam em torno de uma mesa, colocavam as mãos sobre a mesa e a mesa sozinha levantava-se do solo. 5, 6, 8 homens pressionando a mesa para baixo e uma força espiritual suspendia. Era uma comprovação. Alguém começa a ter ideias de perguntar àquela mesa: quem é que estava mexendo na mesa? Quem seria? E começa a fazer pancadas. Uma pancada querendo dizer sim, duas querendo dizer não, três querendo dizer não sei. Ou então dizia para a mesa, nós vamos recitar as letras do alfabeto. Se você gostar de uma letra, bata com o pé no chão. E quando ia soletrando, dizia uma letra, a mesa batia, alguém anotava a letra, outra letra, formava uma palavra, uma frase. Era um trabalho exaustivo, cansativo, virava a noite toda. Vamos fazer uma pequena trégua nesse fenômeno das mesas girantes, que foi realmente a indutora da codificação espírita, porque o Denis Arrivaio vai assistir a reuniões e entende que por trás daquele fenômeno existia uma ciência nova, alguma coisa espetacular, que iria abalar as convicções humanas. Mas, como dizíamos, vamos fazer uma pequena trégua para nos lembrar do ano de 1967, em que eu estava em Cajazeiras. Havia assumido o Banco do Brasil como funcionário. Em 66, em 67, eu conhecia um novo funcionário, chamava-se Romero. E Romero, logo foi informado de que tinha uma pessoa que era espírita em Cajazeiras. E foi falar comigo: Zanelis, eu estou vindo de João Pessoa, trouxe os móveis, já aluguei a casa.
A minha esposa está em João Pessoa, cuidando dos filhos, que eles estão ainda terminando as aulas, ela só vem para o mês. Eu soube que você é espírita. Sou. Pois eu não acredito em nada. Não tem nada não. Não, mas é porque é o seguinte, eu não acredito em nada, mas eu queria que você me convencesse. Não vou convencer ninguém não. Não, Zanelli começou a insistir. Não, porque eu soube que existe uma experiência, a experiência do copo. A pessoa ia embora com o copo, coloca ao redor do copo letras do alfabeto, 2 ou 3 pessoas colocam o dedo no fundo do copo e o copo começa a andar, vai mostrando as letras e uma outra pessoa vai anotando as letras, palavras, e está feito diálogo com o mundo do além. Eu disse, olha Romero, a doutrina espírita não aconselha mais a experiência do copo. Hoje em dia a comunicação é pela psicografia, não aconselha mais, isso é muito grosseiro, trabalhoso, não, mas vamos fazer, eu queria tanto, e ficou insistindo, 1 dia, 2 dias, 3 dias, vamos, rapaz, Romero, não é bom não, sabe por que não é bom? Porque é uma experiência que envolve efeitos físicos, e de repente desenvolve em nós um fenômeno de efeitos físicos que não é legal, de mexer em objetos, mas aí que está, Deus sabe que eu estou sendo sincero para você, eu não acredito em nada, mas eu queria uma experiência. Ele de tanto insistir, disse, vamos fazer a experiência. Uma noite eu saí, possivelmente um sábado, que não tinha expediente, fui até a casa dele, e lá na cozinha, a mesa não tinha toalha, não tinha nada, botou-se as letras, e começamos logo cedo, umas 7 horas da noite, fizemos orações, pedi e nada, deu 7h30, deu 8 horas, 8h30, 9 horas, 9h, não aguento mais, 9h30, o copo não se mexe, vamos embora. Não, Zanelli, vamos tentar a última vez, a saideira. Aí eu botei o dedo no fundo do copo, ele botou também, o copo andou. Mostrou uma letra, depois outra letra, depois, e formou a palavra abraços, RZ. E parou e pronto, e não andou, não tem que fizesse o copo andar mais. Mas, de qualquer forma, era um recado legal, um cumprimento, abraços. E ele perguntou para mim, o que quer dizer RZ? Abreviatura, R de Romero e Z de Zanelis. É mesmo que dizer, abraços Zanelis, abraços Romero. Faz sentido. Fui para o apartamento, que eu morava no apartamento do Hotel Oriente, e ele ficou na casa dele, tomando conta da casa. Domingo, bem cedo, eu estava fazendo o meu café da manhã, quando ele chegou lá no hotel. Estava diferente, pálido. Foi que houve, Romero? Você está doente? Não, rapaz, muito pior. Rapaz, o que foi que houve? Eu não dormi. Mas, rapaz, não dormi. O que aconteceu, rapaz? Rapaz, você saiu, eu me deitei tranquilamente, porque eu não acredito em nada disso, não acredito, mas escutei o barulho de uma cadeira se mexendo lá na cozinha. Acendi a luz, fui lá na cozinha, as cadeiras tudo no cantinho certo, não se mexeu nada, voltei e deitei. Novamente a cadeira se mexeu, me levantei mais uma vez, tudo no seu lugar. Me deitei, agora não apago mais a luz, ficou com a luz acesa, fiquei olhando para o corredor, e eu comecei a ouvir a zoada de uma cadeira. Mas não é que a cadeira passou pelo corredor? Meu filho, dessa vez eu corri, fui lá para o terraço, enrolado no meu lençol, à noite sentado no frio do terraço, não dormi, as olheiras aqui desse tamanho, até essa hora sem dormir. Quando a gente vê o fenômeno das mesas girantes, a começar nos Estados Unidos, depois na Inglaterra, depois na França, no ano de 1853, Paris foi tomada pelos espíritos.
O grande jornalista Eugênio Nü, ele afirmou que em todas as casas de Paris, salvo raras exceções, todas as noites tinham reuniões em que as mesas estavam batendo, se mexendo, dançando, pulando, se comunicando. Paris em peso. Não havia mais o que duvidar, porque aquelas mensagens respondiam a perguntas, diziam seus nomes, onde tinham morrido, onde tinham sido sepultados. Eram fatos que não tinham que se discutir, era um espírito que continuava vivo, eram seres humanos que estavam no outro mundo. Faltava alguém para organizar isso. E esse alguém era Hippolyte Léon Denis Rivail. Ele recebe das mãos daquele pessoal que fazia experiências 50 cadernos adotados. Ele começa a analisar, a articular perguntas, a levar para a reunião. Depois ele começou a perceber que não precisava que a mesa batesse, o espírito podia pegar a mão do médium e escrever, e aí surge a psicografia, aí fica mais fácil a comunicação. Até que, em 18 de abril de 1857, vem a lume o Livro dos Espíritos. Esse livro extraordinário, que veio libertar as nossas consciências. O espírita é sempre alguém que questiona tudo, nada aceita porque foi Zaneres que disse, porque foi Oscar que falou, porque foi fulano que argumentou. Não, tem que passar pelo crivo da razão, da lógica. O espírito, antes de tudo, é um estudioso. Passa o codificador da doutrina espírita a publicar inúmeros livros explicando técnicas da mediunidade, fenômenos diversos. E o Espírito de verdade mandando recomendações para nós todos. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então essa doutrina é uma doutrina transformadora, porque não diz, não informa que serão salvos os espíritas. Salvar-se-ão os que merecerem. A doutrina é um recurso a mais, é o suporte psicológico que nós precisamos, porque se ficarmos em casa a gente esquece das responsabilidades, dos compromissos. É uma doutrina que abraça todas as demais doutrinas religiosas, porque entende que nós já fomos católicos, evangélicos, ateus, criminosos, pecadores. Essa doutrina consoladora, que nos dá a certeza de que a vida continua após a morte. Essa doutrina que nos ensina técnicas de como amar o próximo cada vez mais, passando e repassando os fluidos magnéticos do amor, através de passes, de toque, de auxílio pessoal. Uma doutrina que não vê ninguém maior do que nós, nem menor do que nós, mas vê a todos como irmãos. E que nos ensina de que Deus é infinitamente sábio, justo e bom, e que reservou a perfeição, a angelitude para todos a sua criação. Ninguém, nenhum ser que Deus criou se perderá. Assim nos fala os evangelhos. A doutrina espírita nos orienta que na medida que nós nos mergulhamos no estudo e na exemplificação do amor, na meditação e no afago carinhoso de servir ao próximo,
nós desenvolvemos e ampliamos as nossas percepções psíquicas, possibilitando-nos o contato com os nossos mentores espirituais. Se não somos daqueles indicados para sermos médiuns ostensivos, somos filhos de Deus, auxiliados pelo processo intuitivo dos nossos guias e mentores espirituais. Que bênção essa doutrina fantástica! Corri o ano de 1860, 3 anos após a publicação do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, o codificador, estava abatido diante de tantas críticas, tantas cartas de insultos, de agressões, de incompreensões, quando a sua esposa, a doce Gabi, traz-lhe um pacote com uma carta colada, anexa. Ele abre a carta e a carta diz: Senhor Allan Kardec, eu estou lhe escrevendo para lhe agradecer pela minha própria vida. Eu sou encadernador. E aí o senhor vai ver que eu encadernei primorosamente o Livro dos Espíritos no pacote ao lado. Eu era tão feliz. Há 2 anos atrás, eu me casei com Antoinette. Antoinette, uma menina linda, eu me apaixonei por ela. Mas o destino traiçoeiro a arrebatou de mim. Eu não tinha consciência, eu não tinha conhecimento espírita. E começou a passar na minha mente pensamentos suicidas. Eu comecei a planejar que eu devia me atirar no rio Sena, justo na ponte Meury, porque naquela ponte, embaixo dela, os casais de apaixonados, de noivos, dão os seus beijos primeiros e promessas de amor eterno. Então eu pensei para a ponte Meury e de lá pular nas águas do rio Sena, porque eu não sei nadar e facilmente eu morreria. Senhor Kardec, a doutrina que o Senhor codificou é divina, é sagrada, é santa. Jesus há de abençoá-lo, abençoar-lhe sempre. Eu saí de madrugada, decidida a me matar, caiu uma garoa, não tinha ninguém na ponte. Eu fui até o meio da ponte e quando botei a mão no parapeito para fazer impulso e pular, a mão bateu em algo fofo que deslizou e caiu nos meus pés. Era o Livro dos Espíritos. Alguém havia colocado aquele livro na ponte. Bom, já que eu ia morrer, tanto fazia morrer 10 minutos depois como algum tempo mais. Me acocorei debaixo daquela luminária e comecei a folhear o livro. No livro tinha dizendo logo na primeira página: este livro salvou a minha vida. Eu comecei a ler e me empolgar. E eu posso lhe garantir, este livro também salvou a minha vida. 2 lágrimas desciam dos olhos do codificador. Ele carregou-se de novas energias, pronto para trabalhar mais, porque essa doutrina é consoladora e transformadora. Ela nos propicia sermos criaturas novas, capazes de vencer nossas deficiências e pobrezas, capazes de superar tudo para vencer a nós mesmos e seguir o rastro luminoso de Jesus e o caminho para os braços de Deus. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.